Nossos milhares, quiçá milhões de fãs. Seja bem-vindo à Nação Querosense a mais um conteúdo de garbo e elegância aqui no É Nós Queiroz. E hoje eu vou fazer react e uma análise da vitória bicolor no jogo atrasado contra o Bragantino. Paysandu 1, Bragantino 0. Vou aproveitar para fazer a análise meio que em paralelo ao react que a gente vai fazer com a entrevista do Márcio Fernandes, que dá para tirar algumas coisas de garbo e elegância para vocês. E explicarei, após a vinheta, por que não fiz conteúdos ao vivo ontem, nem antes, nem depois da peleja. Valeu? Ficas curioso, queres saber? Ai, eu já te chamo, eu já te peço. Vem com nós, papi! Salve, nação querosense! Mais um conteúdo de garbo e elegância aqui no É Nós Queiroz. Vamos fazer uma análise de mais uma vitória bicolor, uma vitória importante, nessas condições principalmente. Mas antes eu vou te pedir, deixa teu like, te inscreve no canal, te torna membro desse canal de garbo e elegância. Mas te inscreve porque está faltando muito pouco para a gente chegar numa marca muito importante para nós. E tu és o grande fio condutor para que a gente consiga isso. Beleza? Você sabe que todo o conteúdo do É Nós Queiroz é patrocinado pela Bet Nacional, a patrocinadora deste canal e também do teu time de coração. Então o link está na descrição, tudo fácil, via Pix. Vai lá e faz uma aposta no teu time, em todos os campeonatos, futebol, basquete, vôlei, enfim, tudo que tu queres está na Bet Nacional. Ela é a nossa patrocinadora de garbo e elegância. Vamos lá? Pois é. Primeiro, por que, Paulo, tu não fizeste ontem os ao vivo, pré-jogo, pós-jogo? Cara, ontem foi um dia assim meio importante para mim. A minha filha resolveu, já tinha resolvido, né? Ir morar fora de Belém, começar uma etapa nova, uma jornada nova. Eu estou muito feliz com isso, mas ontem foi o dia que ela viajou, né? O dia que ela partiu. Então, mesmo quando toda a felicidade, foi um dia que eu fiquei mexido, ajudando a mudança, mala e tal. Então, eu não estava numa vibe positiva, solta pelo ar, para poder trocar uma ideia com vocês. Então eu falei, pô, não vai rolar, eu não vou conseguir transmitir para a galera o que ela merece. Então foi por isso, mas graças a Deus a jornada nova da filhota começa e vai ser muito sucesso. Eu não tenho a menor dúvida disso. Beleza? Isto posto, eu vou falar rapidinho o que eu acho da vitória de ontem e a gente já vai entrar no no Mr. Márcio Fernandes, que continua mal-humorado. Continua com algo incomodando ele. A gente vai tentar descobrir. Será que a gente consegue? Então, bora lá. O Paysandu ontem jogou com vários desfalques. A zaga, laterais, todas reservas. Tudo bem que o Igor veio sem saber se era reserva titular. Tanto que termina com o João pela direita. A zaga reserva foi bem, sabe? Parece que há opções. Óbvio que a perda do Genilson com o nariz quebrado é ruim. O Márcio reclama muito dessas perdas e tal. Então, assim, o Paysandu, o Márcio, está visivelmente querendo encontrar um time. Eu estava até conversando com um amigo, um membro do canal. Eu acho que ele já estava dando passos para isso. E essas perdas deram uma paralisada nessa evolução. Porém, acho que na cabeça dele já tem um caminho. Isto posto, isso vai acontecer. Tá? Isso vai acontecer. O Paysandu está passando por isso, ganhando seus jogos, estando invicto 100% no que ele jogou. E eu sei que todo mundo vai falar, mas não é parâmetro, é o Bragantino, é o Castanhal, é não sei quem, é o Harry Kane. Mano, são os jogos que se apresentam para o Paysandu. Tá? Então, acho que ontem o Paysandu, ele vai falar sobre isso. Vale muito pela vitória, desfalques e tal. Só acho que no final tem uma reclamação dele que tem um outro lado. E aí
a gente vai conversar. Porém, a vitória é importante, acho que o torcedor precisa entender que há momentos que vencer é importante. Você se ajustar baseado em vitórias, sem colocá-las como um subterfúgio para que você não veja os defeitos, é muito melhor do que com derrotas. Então, o Márcio, quebrando a cabeça, está encontrando time e tal, ele vai falar disso. Então, acho que é uma vitória importante do Paysandu e tem duas boas coisas. Uma, a volta do Ricardo. Gostem ou não, tem muita gente que passou por aqui e roubou. E o Ricardo não é esse cara. Então eu torço muito para que ele consiga jogar. Ele quer jogar e não está conseguindo porque fisicamente estão acontecendo coisas com ele que não está permitido. Tá? Então eu espero isso e o homem, né? O cara que crava, o cara que faz gol, o cara que está decidindo para o Paysandu e está salvando o Paysandu. O Mari, o Super Mario, né? Porque senão a quinta série de vocês vem, que Mario? O atacante do Paysandu. Ele é o cara do gol. Bora trocar uma ideia? Eu vou fazer um react do papo que o Márcio teve, a entrevista coletiva. Bora ver se a gente encontra respostas juntos. Valeu? Vamos de óculos? Então vamos lá? A gente começa a entrevista coletiva com as perguntas do Lino Machado, da RBA TV. Se prepare que lá vem bomba. Márcio, boa noite a você, boa noite aos colegas, boa noite a todos que estão acompanhando. 1-0 Paysandu foi o final do jogo. Esse foi o placar do jogo, aquele jogo que você viu. Paysandu merecia um placar mais elástico, Bragantino merecia uma melhor sorte. Qual o placar? Paysandu acaba com a vitória, mas qual o placar do jogo que seria para você? Olha, eu acho que... Ai, bicho, eu odeio ser assim, mas... Ele queria o quê? Que o Márcio respondesse assim, não, a gente deveria golear. Aí todo mundo, olha aí, soberba. Ou ele ia dizer, não, nosso adversário mereceu ganhar. Esse é o placar do jogo? É o placar do jogo, pô. Não é melhor você falar, esquece, não vou ser sommelier de pergunta, mas me deu uma incomodada. Mas enfim, acho que a resposta vai ser melhor do que a pergunta. É porque pior. Bora. O Paysandu finalizou muito mais que o nosso adversário. Acho que o nosso adversário segurou muito, fez muita cera. Isso prejudica o espetáculo, né? Então, é claro que... Está na hora de treinador parar com isso, né? Entre aspas, time menor contra time grande, vai ter cera, vai jogar atrás da bola, vai querer parar o jogo. O Paysandu também já usou esse expediente em outras situações. O rival, todo mundo usa esse expediente. Isso tem que parar com essas muletas. Não foi uma partida tecnicamente maravilhosa, mas foi uma partida de superação. Não é fácil jogar do jeito que a gente está jogando. Jogo em cima de jogo, perdendo jogadores todo jogo. Vamos lá. E a partir daí, a coletiva é direcionada, tá? A tal da maratona, que a gente vai relativizar e vocês vão entender, bicolores, e a perda dos jogadores. Eu acho que ele tem muita razão numa parada e nem tanto noutra parada. E vocês vão entender mais lá na frente. Né? E é bem deixar bem claro aqui que não é por questão muscular, é articular. Então, às vezes, daqui um pouco vão começar a falar que o preparo físico não tá bom. Não tem nada a ver um negócio com o outro. Só uma coisa rápido. Eu entendo o Márcio, tá? Eu entendo o Márcio. E eu já fiz algumas críticas, não, observações sobre o condicionamento físico do time bicolor e disse que era até esperado porque eles começaram mais tarde. Né? Então, você não vai estar na plenitude física e tal. Isso é condicionamento físico, é ter preparo para correr mais e melhor, mais tempo. A outra parada que o Márcio está falando aí é parte física, no sentido de que já vão começar a dizer que a preparação física é ruim, por isso está estourando o atleta. Eu imagino que seja isso. São coisas distintas, eu também acho. O Genilson quebrou o nariz, uma cotovelada do jogo passado, o cara deu uma cotovelada nele, quebrou o nariz, teve que operar. Né? O Stefano saiu agora, né? Deus ajude que
não seja nada, mas Uma informação é aí. uma coisa bem... Né, a gente está com bastante receio, porque no joelho, na parte de trás ali, e a gente sabe que ali tem ligamentos cruzados, tem algumas outras coisas, mas a gente espera que seja o menor. O Nairo também subiu e teve uma torção. Então, são tudo coisas que, sabe, tá difícil, está prejudicando a nossa equipe. São todos os jogos a gente perde jogadores, cara. Você vê, hoje perdemos 3 jogadores. É muito. Né? No jogo passado já perdemos o Samuel, no outro perdemos o Altinho. Quer dizer, a gente já mudou a equipe muito de um ano para o outro. Não há uma entrevista coletiva sequer que o Márcio não fale sobre isso. Não temos base, mudamos o time todo. Papapá, papapá. Ele sempre pontua isso. Sobre as perdas, eu vou esperar, porque eu acho que tem um ponto mais lá para frente que aí dá para reagir, fazer esse comentário com mais correção. Mas vamos lá, os jogadores que estão entrando estão dando conta do recado, estão realmente honrando a camisa do Paysandu, são jogadores de nível, então isso que faz... Ele precisava dessa moral para quem está jogando também, né? Porque é quem vai tirar o botelho na bronca. A gente ter confiança que o grupo é um grupo forte, né? Consegue reação. No jogo passado nós saímos atrás, conseguimos reverter o placar. É isso que deixa a gente feliz. Boa noite, Márcio. Boa noite. Na semana passada a gente especulava aqui sobre a possibilidade do Vicente entrar como titular. E hoje, para nossa não tanta surpresa assim, ele entrou como titular. Ele ganhou realmente essa vaga, ganhou tua confiança, está seguro nesse posto? Não tem ninguém seguro, né? Eles têm que se dedicar ao máximo dentro dos treinamentos, dentro dos jogos. No meu modo de ver hoje... Ele é assim, sempre foi assim. Não tem ninguém seguro e tal. Ele tem de quem ele confia, de quem ele gosta, e ele vai citar uns nomes já, porque essa era a primeira rodada, né? Então teve gente que não foi inscrito a tempo. Hoje o Vicente não teve tão bem quanto no jogo passado, né? Talvez a ânsia de querer acertar, de querer fazer as coisas, talvez atrapalharam ele um pouco, mas no plano tático da equipe ele foi bem. Márcio morde e assopra bastante, muito bem. E talvez nos momentos que tenha decisão para ele poder transformar as chances em gol, ele não foi tão feliz. Mas é um jogador que a gente confia, né? Isso não quer dizer que ele vá ser titular no jogo passado. Dependendo do jogo, a gente pode entrar com um, com outro. Então, isso é mais um momento tático. A tua zaga hoje foi inédita, né? Pelo menos no Parazão. Qual a avaliação que tu faz dela? Foi funcional? Como é que é? A zaga de hoje foi inédita, né? A gente teve ali o Wanderson e também o Henriques, Boca Negra. É uma dupla inédita na zaga, pelo menos no Parazão. Eu queria que tu desse uma avaliação dessa zaga. Foi funcional? Só uma pergunta. Foi funcional? Seria funcionou? É isso? Deu certo? E tal? Eu acho que foi isso que ele não entendeu na primeira pergunta. Ele vai responder sim. Foi. Eles foram muito bem. Tanto o Henrique Foi bem mesmo. Como o Anderson foram bem. Entraram. É Anderson ou Wanderson? O Anderson. Com muita disposição, segurança. É claro que entrosamento, isso vai acontecer, né? O Henrique ficou um longo tempo no departamento médico, agora ganhou a condição. Graças a Deus que ele ganhou a condição no momento que a gente perdeu o Genilson, porque senão eu ficaria sem opção nenhuma. Já depois perdi o Nairo, não teria mais jogador para poder colocar, né? Ainda tínhamos o problema da inscrição, porque esse jogo foi adiado, era o primeiro jogo, então hoje nós não poderíamos contar com o Fernando Gabriel, não podíamos contar com o Yarley, não podíamos contar com o Juan, não podíamos contar com o Vitor Souza, todos jogadores que não estavam. 2 citados por ele são usados, né? Vamos combinar. Eu estou começando a achar que eu já começo a perceber o que está deixando
Mister Márcio Fernandes incomodado. Acho que tem a ver com o elenco, e agora ele já está, porque está perdendo muito jogador, não consegue andar, não consegue evoluir, não consegue fazer o que queria. Acho que é por aí o caminho desse incômodo que eu venho falando desde o início. Bora ver. Estava inscrito na primeira partida. E perdendo o jogador do jeito que a gente está, olha aí, é complicado. Visivelmente então, puto. A gente pede também a paciência também do nosso torcedor para entender alguns motivos. Eu entendi. Eu entendi. A gente perde também a paciência. Não, pede a paciência para o torcedor. Algumas colocações, porque não tem como. Né? Nós temos um grupo, mas todo jogo a gente perdendo 3, 4, nós vamos ficar com um grupo bem reduzido e, às vezes, com menos jogadores do que o normal para poder ficar com uma opção. A questão aí é a seguinte, galera, e aí vocês já vão deixando nos comentários o que vocês acham. Ele está achando que foi mal formado? Ele está achando que tem pouca gente? Porque depois, já ele vai falar uma parada que tu fique em dúvida. E isso acontece, principalmente no início de temporada. É óbvio que está acontecendo em demasia com jogadores importantes para ele. É isso que está incomodando ele, mas não é só a perda, na minha opinião. É perder dentro de um grupo que me parece ele queria mais, ou queria diferente, né? Mas o que você acha? Como é que faz para trabalhar com meia tantos desfalques? Olha, eu não sou um treinador que fico buscando os problemas. Eu tenho que achar soluções. E dentro... Mais ou menos, Marcel. Tu reclama pra caramba. Chorãozinho. Mas, assim, agora elogiando o Márcio, que eu gosto muito, ele se vira, ele tenta se virar. Aí tem uns que usam a expressão professor Pardal. Essas explicações dele, né, mostram que, às vezes, a pardalice é por necessidade. Você pode concordar com as escolhas ou não, mas nesse ponto ele faz. Ele não quer nem saber. Dentro do meu plantel, eu vou tentando... Às vezes ele faz sem ter desfalque. Soluções. Nem sempre vai agradar todo mundo. Às vezes vai acontecer uma improvisação. Um jogador... Exatamente isso. Ele sabe da história do professor Pardal. E também acho que deixa ele muito puto. Essa história, justamente por tudo que ele falou. Por isso que ele bate nisso o tempo todo. Justo, pô. Que a gente veja que tem uma característica para fazer uma certa função e pode soar como uma surpresa para o torcedor, porque nunca viu o jogador jogando naquela função, mas é o que a gente tem, porque nós temos praticamente jogadores para cada posição, tá certo? Se você perde 2, 3 jogadores a cada partida, com certeza você não vai ter esses 2 jogadores para cada posição. E aí você tem que improvisar. Tem que ter um time versátil, jogadores que sabem fazer outras funções. As dificuldades, eu acho que você agora deu para fazer uma avaliação mais profunda do elenco que tu tens, né? Porque a gente viu o Boca Negra e o Wanderson pela primeira vez atuando. A gente viu o Pitbull jogando como titular pela primeira vez. Eu acho que o garoto não sentiu o peso de uma estreia diante do torcedor. Aí eu te pergunto o seguinte, essa estrutura que tu montou com essas peças que tiveram hoje essa oportunidade, foi para te manter aquela forma que tu já vinhas atuando com a equipe e chegou a te surpreender ou foi perto ou chegou naquilo que tu querias? Olha, devido a tantos desfalques assim, se você for olhar bem, a defesa todinha não era a defesa titular, né? Não é que a gente tem um time titular, não é isso. Mas eram jogadores que iniciaram, que tinham uma preferência no início, foram todos mudados. Reagir, né? Então vamos lá. O Márcio está andando no fio da navalha, da muleta e da explicação. E ele sabe disso. Tanto que ele fala, não, era a defesa toda reserva. Não é que não tenha time titular. Não tem o time titular que tu estás montando e procurando. Não tem problema com isso.
E assim, só sobre a zaga eram os jogadores, na verdade, por exemplo, o Henrique veio para ser titular, não veio? Veio, todo mundo falou isso. Assim, agora é óbvio que de primeira ter que botar todo mundo junto. E outra, o Igor já jogou como titular. Mas eu entendi ele, a composição da zaga ser toda refeita num jogo só. Só essa observação. Terminamos o jogo com o João Vieira na lateral direita, né? Então, são coisas que... aí O João Vieira na lateral direita ele já fez sem desfalque. você vai me falar, pô, mas fulano joga nessa função? Ele tem que aprender a jogar. Dentro dos treinamentos eu vou posicionando, vou dando alguns toquezinhos para que ele possa fazer o que eu quero. Agora, se você me perguntar, é o ideal? Não, não é o ideal. Mas dentro do que a gente está tendo, eu acho que eles estão realmente honrando a camisa do Paysandu. Esses problemas de contusão acabam assustando o Márcio, porque pelo teu relato aí, essas coisas já começam, esses detalhes já começam a te preocupar, porque você continua perdendo atletas. Isso é levantada de bola, tá? Já gira em torno, se falar em contratações, Márcio? Mas é uma boa pergunta. A nossa diretoria é uma diretoria atuante, é uma diretoria que está sempre aberta a bons jogadores. Então, todos os bons jogadores interessam para a gente. Só que o momento ainda não é o momento ideal. A gente tem saído no mercado, tentado. A gente concorre com alguns campeonatos que a condição financeira é muito maior. Né? Como você vai competir com o Campeonato Paulista? Como que você vai competir com o Campeonato Carioca? Aí há uma diferença. Eu entendi o Márcio, concordo com ele. Muita gente acha que isso é muleta. Eu acho que não. E acho, inclusive, que o Paysandu ano passado continuou esse ano, o Remo agora já estão começando a conseguir contornar um problema que é real. Ou seja, consegue começar a montar um time de temporada que não vai ser o mesmo, até porque nem nos grandes centros é no eixo do mal. Mas, enfim, eu só acho que há uma diferença. No Campeonato Paulista, quem acompanha nós sabe disso, é sim uma diferença de potencial financeiro absurdo. Por isso que os times paulistas entram como favoritos sempre. Porque eles ganham no primeiro trimestre ou quadrimestre do ano um dinheiro que nenhum outro lugar ganha. Nenhum outro. E aí, para mim, não dá para entrar o Rio de Janeiro. O que talvez entre o Rio é visibilidade. O campeonato carioca é transmitido pela Bandeirante. Ah, Paulo, mas Vasco e Botafogo não. Mas é pela Cazé TV, tem 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões de visualizações. Então, no caso do Rio, é visibilidade. Aí, quando você junta os dois, realmente. Agora, com certeza, o Paysandu já está de olho. O Roger falou isso aqui. É só para pontuar isso e para você deixar seu comentário aqui, sua opinião. Deixa seu comentário, bebê. Onde os times têm realmente um valor financeiro para entrar no campeonato e fazer o seu time forte. No Paulista. Isso a gente não tem. Então, é com muito esforço que a gente consegue trazer bons jogadores para o Paysandu. Às vezes a gente não traz porque aquele jogador não é o jogador de qualidade para vestir essa camisa. Então, essas coisas também a gente tem que ponderar para a gente também não ficar trazendo só por trazer. A gente tem que trazer jogadores que possam encaixar na equipe do Paysandu e dar alegrias ao nosso torcedor. Aí eu fico imaginando o torcedor me colocou, porra, mas o Igor Bossel é esse cara, o Samuel é esse cara, fulano é esse cara. Porra, dentro das circunstâncias dela, sei lá. Mas ele não tá puto, putinho, parece que eu tô tirando onda. Ele tá incomodado, tá puto, tá puto. Você pensou como torcedor, o torcedor valorizou mais a vitória do que o placar. E nós 1-0 para ele. A primeira pergunta. Foi bom por tudo que aconteceu antes do jogo. A pergunta, na verdade, era essa, não era aquela primeira. Também pensa assim como torcedor? Lógico, a gente tem que valorizar o resultado. Porque, Dinho, você sabe como é que é jogo em cima de jogo, não tem... A gente vai entrar na minha discordância de premissa do Márcio, tá? Não fique puto comigo, Bicolor, que você vai entender.
condição. No outro dia eu dei um exemplo aqui da Champions League, né? Você vê times aí fora aí, com jogadores de nível de seleção, níveis de excelência, eles não conseguem jogar jogo de terça e sábado. Consegue. Mas há uma diferença aí. Distâncias mais curtas, viagens melhores, gramados infinitamente melhores, né? Mas consegue, Márcio. Porque tem a Champions na terça, no sábado é o campeonato Nacional, Márcio. do país, né? No caso, e o jogador não joga. Joga. Jogadores de um nível excelente, maravilhoso. Então você vê que é um esforço danado. É claro que 1, 2 jogos dá para ir, mas a sequência de jogos é complicado. O jogador não é super máquina, né? Então, a gente tem o Super Mario, mas não é uma máquina. Aí, é o Super Mario? Ela Márcio falou, Fernandes, responde pra gente. A gente já tem o Super do Mário Sérgio? Isso daí vem de vocês, né? Então... Legal. Agora vai ser uma parte bacana. Então, deixa eu ser chato para depois ser legal. Cara, assim, o Paysandu não está enfrentando uma maratona, gente. Ou ficar chiando agora por causa de maratona chega a ser choro, desculpa. Assim, é a primeira viagem, e ele vai reclamar da viagem que o Paysandu vai fazer, é agora para Ipixuna, para enfrentar o Cametá. Então, assim, o Paysandu jogou ontem porque o campeonato teve um problema, foi paralisado justamente por causa desse adversário. Um jogo. Então, assim, a Copa Verde é no meio da semana, vai ser tipo 10, 15 dias que eu vou ter, sei lá, 4 jogos, 5 jogos. O Paysandu está na 4ª rodada do Parazão, jogou todas na Curuzu. A Copa Verde, na Curuzu. Então, assim, o que eu quero dizer? É ruim. Ele vai falar uma parada sobre encaixe dos jogos fora, que eu vou concordar muito com ele. Mas parece que não aconteceu o que aconteceu até agora. É só essa a minha questão, tá? Entendeu? Essa não dá. Agora vamos rir do Super Mario, que eu acho que ele não gostava do apelido, né? E o Mario hoje é o destaque bicolor, assim, disparado. O que a torcida bicolor pode ficar preocupada é porque os outros são tão distantes. Para mim, tem muito a ver com a parte física. Mas bora ver o que ele fala. É uma coisa assim que eles brincam, eles têm esse carinho também pelo Mário. O Mário foi um jogador que trabalhou comigo no ano de 2019 e agora a gente teve a oportunidade de trazê-lo, um jogador que está mais maduro e tem nos ajudado bastante. Você vê que hoje o Bruno já sentiu bastante o jogo, porque... E acho que ele vai... É óbvio, até porque o Bruno é um cara mais forte, que demanda arrancada. A galera brinca com o Bruno. E acho que o Bruno segurou muito até. Entendeu? E acho que ele vai falar sobre isso, entendeu? O tipo de jogo do Bruno. Porque é um jogador que tem se desgastado muito nas partidas anteriores, né? E aí não conseguiu ir até o final. Lutou tudo, a gente vê que ele está querendo ajudar, mas já não tem mais a força para poder acontecer. Graças a Deus a gente fez a mudança, aconteceu o lance por aquele setor e a gente conseguiu fazer o gol. Agora você tem até sexta-feira. Dá para aproveitar esse tempo maior do que você teve antes desses últimos jogos? A gente tem um tempo maior. É mais ou menos o mesmo tempo. Então, tem, pai. Quebra um pouco. Né? Se a gente conseguisse jogar por aqui, mas não. Então a gente vai fazer agora 3 jogos fora. Né? Tá, ele falou dos 3 jogos fora, porque, assim, o Paysandu fez 4 jogos em casa, gente. Sabe? Reclamar da maratona, que já era prevista, eu acho que, tipo, ele vai entrar no ponto do calendário. Pô, a gente podia ter feito isso aqui, depois ido para cá e depois voltar. Pô, perfeito. Mas vamos fazer 3 jogos fora. Vão, porque fizeram 4 em casa. É só isso, tá? Com viagens. Então, isso tudo
Há um desgaste. É fora, Que pô. nem a gente vai num jogo da Copa Verde, a gente vai para Manaus e andar 1h30 de ônibus, né? Não sei como que é a estrada, nem nada. Seu executivo de futebol, inclusive, falou que a Copa Verde é mais importante do que o estadual. Então, vai lá e ganha, Márcio Fernandes. Para poder jogar. Então, são desgastes. A gente tem agora o jogo a gente vai até Paragominas, né? E depois vamos para Ipixuna. Então, mais uma viagem. Tucuruí, na verdade, né? Hã? Ipixuna, depois Tucuruí. Em Tucuruí o jogo? Depois Tucuruí. Ah, e depois Tucuruí, então. Mas eu acho que a gente, depois desse jogo, a gente dá volta para ir para Copa Verde, não é isso? Não é uma sequência. Se fosse uma sequência, a gente já ficaria lá. Isso eu concordo com ele. Mas nesse ponto é que são competições geridas por órgãos diferentes. Mas eu concordo. Porra, mano, faz uma sequência, cara. Tipo, Ipixuna, Tucuruí ali, depois tu volta. Eu acho também, nisso, eu concordo com ele que dá para ser melhor planejado, isso ele vai falar. Para poder jogar esse jogo de Tucuruí. Mas não, a gente vai ter o desgaste de voltar, viajar para a Copa Verde e voltar de novo para Tucuruí. É só esse ponto, como se isso, tipo, surgiu do nada, não tem jeito, cara. E tem time que já está fazendo isso. É que a galera de Remo e Paysandu reclama do eixo, mas esquece que no Parazão o eixo é Remo e Paysandu, irmão. O Parazão e a Copa Verde também é feita para Remo e Paysandu. Por isso que me pega ficar, né? Enfim, mas tudo bem, vai parecer que eu estou de mau humor. O Márcio está passando o bad humor dele para mim. Coisas que é fácil programar, é só querer. Pô, olha, vai fazer esse desgaste aqui, mas vamos fazer 2 jogos já fora. Mas peraí. Na teoria é isso, né? É que a Copa Verde está no meio, mas na teoria era isso, não era? Ipixuna e Tucuruí? Não era isso? Deixa aqui teu comentário, era isso, né? Aí a gente faz os 2 jogos, depois faz o jogo da Copa Verde, mas não, a gente não faz 2 jogos direto. A gente vai lá, volta, vai para a Copa Verde, volta e vai para Tucuruí. Isso, Márcio foi mal. Desgaste danado, né? Isso aqui não é ficar chorando, não é nada disso, mas eu acho que é um desgaste que poderia ser evitado, né? Ou melhorado, no caso. Eu acho que eles estão de parabéns. Obrigado, Dinho. Obrigado, professor Márcio Fernandes. E acabou. Bem, dá para tirar algumas coisas daí e a gente vai, só para finalizar aqui, trocar uma ideia. Pois é, prof falou, eu acho que a gente sabe já por que o Márcio anda tão mal-humorado, é de se esperar. Mal-humorado que eu digo, está visivelmente incomodado, eu já venho falando isso antes. Repito, acho que a vitória do Paysandu, pelas circunstâncias que ele colocou, foi importante e ele está ciente das coisas. Então, como eu disse no início, você fazer os seus ajustes baseado em vitórias, mas sem que deixá-la te amolecer, né? Não fazer a tua análise, é muito bom. Acho que teve sim um pouquinho de choro, porque ele está pegando sequências de viagem, porque pegou sequências em casa. Ônus e bônus. Acho que a história do encaixe ser melhor de tabela também, mas eu vou falar para o Paysandu, para o Márcio, que eu falo para todo mundo. Você, o seu dirigente, o seu representante aprovou, canetou isso. Então, irmão, é complicado. Se qualquer dirigente ficar soltando blá, 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 não cai no papo dele. É óbvio que é ruim, é óbvio que esse desgaste, principalmente a viagem para o Amazonas, principalmente, e volta e vai, mas assim, vai ter que fazer. O que tu achaste, Nação Querosense bicolor? Tu concorda com o Márcio? Teve um exagero? É isso mesmo? Eu concordo que há para se ajustar, mas eu vou dar um copo meio cheio para a torcida bicolor. Faz parte do meu ser o positivismo. A volta do Ricardinho, que eu acho que deveria ter sido perguntada. 2, o Super Mario, que está sobrando, ele tem que fazer essa diferença com o time. Diminuir. E dentro de todos os desfalques e dificuldade, o
Paysandu conseguiu vencer o seu jogo. Certo? Ah, Paulo, tu tens que falar do lance do Thiago. Cara, acho que nem o bicolor mais xiita vai negar que o Thiago tinha que ser expulso. Não foi. Lembra da história do eixo? Pois é. Não é só o Paysandu, né? O eixo é aqui. Beleza? Tamo junto. Não fiz o ao vivo, mas tá aí. Conteúdo de garbo e elegância para ti. Então agora tu te inscreve, isso dá trabalho. Tu deixa o teu like, inscrição. Se tu quiser, se torna membro do canal, link na descrição, assim como o link da nossa patrocinadora, a Bet Nacional. Também patrocinadora do teu time, o link está na descrição, o código é NÓS. Vai lá e mostra que a Nação Querosense é a melhor da internet das galáxias. Valeu, beijo, é nóis, Queiroz. Tchau!